Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG deste sábado, tendo a satisfação de receber o meu amigo Coronel Araújo, o Francisco Araújo. Satisfação, Coronel. Alegria muito grande, Bruno, estar com você aqui, pela nossa amizade, a amizade das nossas famílias, né? Do seu pai e seu tio, que eram muitos amigos do meu pai. E eu, desde menino, conheço um pouco da sua história, né? Vamos falar dela agora. Nasceu em São Bento do Trairi, infância difícil. Araújo. Eu nasci em São Bento do Trairi, uma cidade pequena do Rio Grande do Norte. Vim para Natal morar em Felipe Camarão, lá era conhecido como Antigo Peixe Boi. Era uma comunidade onde não tinha rua calçada, não tinha água encanada, não tinha telefonia, não tinha nada. E eu sobrevivi de lá, né? Vim de São Bento do Trairi para Peixe Boi e de Peixe Boi entrei na vida policial. Ô Araújo, é verdade que você veio saber que era uma cama quando se alistou no Exército? Foi, eu dormia de rede, né, em rede, não tinha cama, né, na minha casa não tinha cama, lamentavelmente não tinha cama, nós éramos muito pobres, e a primeira cama que me foi apresentada foi realmente no Exército, em 1983, quando eu ingressei no NPOR. Da mesma forma que o primeiro presunto, queijo, uva, essas coisas eu conheci no Exército quando eu tinha já quase 19 anos. Araújo, seu pai, você teve uma infância muito difícil, se eu não me engano, você chegaram a passar dificuldade financeira. Muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Uma vez você me relatou que tinha dia que a alimentação era broa. Não é? Comi muito aquela solda preta com quissuco de uva. Exatamente. Era o nosso almoço. Com quissuco, né? Quissuco de uva. Quissuco era top. Era top. E como é que você conseguiu? Porque quem lhe conhece, você é um cara culto, estudado. Como é que você conseguiu fazer essa carreira na escola? Meu pai e minha mãe, eles, apesar de não ter a escolaridade na época, mas eles cuidaram de mim, como cuidaram dos meus irmãos, né? E eu trabalhava com meu pai de borracheiro, trabalhava no posto de gasolina, desmontando pneu e ganhando uma gorjeta de uma pessoa e de outra. E no horário de folga, eu ia estudar. E já quando chegava aquele horário, o papai dizia, não, tá na hora, eu tomava banho, trocava de roupa, ia para a escola. Muitas vezes eu chegava na aula com as unhas cheias de graxa escura. O pessoal perguntava o que era, não, é porque eu sujei, mas era trabalhando de borracheiro. Porque você ajudava o velho, né? Você ajudava o velho, né? Ajudava o papai. Quando eu saía de lá, do trabalho, eu ia para a escola. Estudei no Grupo Escolar 12 de Outubro, lá nas Quintas, no quilômetro 6, depois no Winston Xuxo, depois no Anísio Teixeira, aí entrei no Exército. E você já tinha vontade de ser militar? Tinha vontade de ser militar, era o sonho meu. E quando eu entrei no Exército, aí foi que realmente eu tive convicção que era o que eu queria. E aí você faz concurso para a polícia, entra como cadete, né? Exatamente, na Academia de Pernambuco. Primeiro você vai para o Exército e já vai para o NPOR? Fiz o concurso, fui aprovado no NPOR, concluí o NPOR. No ano seguinte eu fiz o concurso para a PM, em 1984, e em 1985 ingressei na Academia de Pernambuco. E depois vem para cá? Voltei para aqui, para o Rio Grande do Norte, como aspirante oficial, comecei o estágio e aí segui a minha vida até hoje. Vamos aqui para nossos ouvintes, como é a carreira policial? Começa como soldado, depois passa... No meu caso, eu iniciei como cadete na academia, fiz o concurso para oficial, a escola de oficial, aí fui declarado aspirante em 1987, e depois segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, e tive a honra insigne de ser comandante-geral da Polícia Militar. Mas quando eu vim reencontrá-lo, você já estava ali sendo assessor dos comandantes, dos coronéis. Como é que você trilhou esse caminho dentro da Polícia, Araújo? Com muito esforço, com muito sacrifício, agora com muita dedicação e disciplina, né? Eu sabia que eu, como vinha de origem humilde, eu não tinha proteção, vamos dizer, política, não tinha conhecimento, e sabia que para lograr êxito e vencer, eu teria que passar num concurso, seguir uma carreira e seguir a disciplina. E sempre tive pessoas de boa vontade, superiores meu, e pessoas, autoridades, que acreditaram, como até hoje acreditam no meu trabalho, e sempre me distinguiram e colocaram em posições para trabalho. Porque você foi ali secretário, ajudando de quantos comandantes ali? Eu fui ajudante de ordem do Coronel Mesquita, que foi comandante-geral da Polícia Militar, o comandante Mesquita. Também tive um período que passei no Palácio do Governo, trabalhei com o governador Geraldo Mello,
Melo, e o restante da vida foi na instituição, Você no também trabalho. foi ali, ficou muito próximo de Marcondes também, né, no comando? Eu era chefe de operações do comando de policiamento da capital. O coronel Marcondes era o comandante do policiamento. Depois eu fui subcomandante do policiamento da capital, depois comandante do policiamento da capital e depois comandante geral. E você sempre foi operacional, né? Sempre. Sempre tive a operatividade de querer estar trabalhando junto dos policiais, nas operações policiais. Você se formou em letras? Formei em letras, licenciatura letrado. plena, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Alguns colegas, quando eu estava no policiamento, que eu encontrava eles na rua, aí manifestação, greve de professores, eu dizia, pessoal, calma, aqui eu não sou aquele camarada lá da sala de aula, aqui eu tenho que participar da ação aqui, me compreendam. Você chega ao comando no governo Vilma, né? No governo Iberê. Do governo Iberê, né? E quando ninguém esperava, você continuou comandante no governo Rosalba, né? No governo Rosalba, oposição Porque ao o governador. cargo de comandante é um cargo de extrema confiança. De confiança de relação pessoal. do governador. E aí você conseguiu ser comandante em 2 governos distintos, eu achei um caso no Rio Grande do Norte. Foi, eu tive essa oportunidade, as pessoas, né, a própria tropa e os amigos, né, sempre falavam, e quando alguém fala de bem de você, você está bem. Quando alguém fala de mal, você sofre, né? Qual é a maior dificuldade do policial nesses tempos atuais, Araújo? De internet, de smartphone na mão, onde tudo que um policial possa fazer vai ter alguém filmando. Como trabalhar nessa forma? Porque a ordem do policial é uma, levar segurança para a população. Hoje nós vivemos na era da modernidade, né? Então, em qualquer lugar tem alguém com um celular. É tanto que muitas vezes se apresenta vários assaltos em vários lugares e as pessoas acham que aumentou muito. Na verdade, hoje se divulga mais, porque todas as pessoas possuem um equipamento e transmitem imediatamente e vai às mídias sociais. Então, o policial ele sofre porque ele tem que ser disciplinado e ter cuidado para não ter desvio de conduta, porque qualquer desvio de conduta, alguém está filmando e denuncia a ação dele. Então tem que se policiar, ele policia a rua e tem que se policiar. Você, como comandante da polícia, não como secretário, como comandante da polícia, quais foram os momentos mais difíceis que Araújo teve ali no comando da tropa? Nós tivemos os momentos vamos dizer, de pagamentos de salário, do pagamento das diárias dos policiais, em períodos que não tinha alimentação para a tropa, a gente não pagava aos fornecedores que forneciam alimento e os fornecedores não entregavam alimento. E o policial muitas vezes não tinha o que comer, ele estava de serviço e não tinha o que comer. E a gente fazia, como se diz, uma ginástica muito grande para convencer os policiais a trabalhar. E aí é o que eu queria lhe perguntar, como é que fica o policial nesse momento? Ele é o comandante, a pessoa de confiança do governador, mas ele é policial militar. Ele tem que estar dividido. Como comandante, como chefe, ele tem que ter, além de comandante e chefe, ele tem que liderar. Ele tem que argumentar e convencer para que os policiais acreditem e se contagiem a trabalhar, apesar de todas as dificuldades. Operacionalmente, qual foi o momento mais crítico de Araújo no comando da polícia? Ou mesmo como policial? Nós tivemos algumas manifestações, alguns movimentos, onde houve ocupação de prédios públicos. Porque no Fórum Micala você teve um trabalho razoável, né? Nós tivemos grandes manifestações aqui, a polícia, muito difícil conter a ação da polícia, porque muitos manifestantes, às vezes, faziam coisas acima do que era normal de uma manifestação e a gente conter esses policiais para que não houvesse uma violência extrema. Da mesma forma, quando houve ocupação em locais, em prédios públicos, em Câmara Municipal, e até no período da Copa, onde o pessoal fechou a rua, que não queria que fosse realizada a Copa no estádio, no dia de jogos, onde a seleção dos Estados Unidos estava aqui. Teve essa passagem, aquele momento crítico, com a presença do ministro da Justiça, dentro da Secretaria de Segurança Pública e vendo pelo sistema de monitoramento toda a ação da polícia e nós lá junto com os policiais. E como o comandante da polícia, Araújo, se sente sabendo que internamente ele está tentando pacificar, está trabalhando habilmente na conversa para resolver situações críticas e a sociedade está dizendo que o comandante é fraco? Porque isso é difícil. Eu sei que muitas vezes disseram isso de mim, mas nós temos que ter serenidade.
na hora de agir, para não ter excesso. Por exemplo, vamos dizer que no período que houve a invasão em determinados prédios públicos, algumas autoridades ligaram para mim reclamando, dizendo que eu deveria ter tirado a força, deveria ter feito isso, aquilo outro. Claro, as autoridades que contestaram isso, naquele momento eles estavam, vamos dizer, com o ânimo acirrado, queria que fizesse isso. Mas eu tenho convicção que se tivesse sido feito isso, nós teríamos tido grandes problemas aqui no Rio Grande do Norte. E nós conseguimos, na forma de negociação, resolver. Araújo deixa o comando da polícia, chegou até a se cogitar que poderia continuar um terceiro mandato, mas deixa o comando, dá uma mergulhada e aí volta no maior posto relacionado à segurança de um Estado, que é secretário de Segurança. Quer dizer, você de aspirante da escola, do concurso, tenente, foi auxiliar, passou por todos os cargos dentro da corporação, chega ao comandante e chega a ser secretário de Estado. Dos que eu acompanho e dos que eu pesquisei, você teve a carreira, chegou ao topo como secretário de Estado. Qual é a avaliação que você faz disso? Eu digo que é a generosidade das pessoas, das autoridades, a compreensão dos policiais civis, policiais militares, dos bombeiros militares, em compreender as nossas ações quando estivemos à frente de determinada atividade, numa operação policial, quando comandante ou antes de ser comandante, e hoje como secretário. Eu procuro, vamos dizer, integrar todos, fazer com que todos os policiais, que sejam policiais civis, militares, até os próprios policiais penais, que são da Secretaria de Administração Penitenciária, que tem o trabalho integrado com a segurança pública, sempre procurar trazer um clima de harmonia e fazer com que eles trabalhem. Agora, sempre valorizando. Por exemplo, eu não faço nada, eu não sou nada. Sem eles, eu não sou ninguém. Isso aí eu tenho convicção. Em todos os lugares onde eu ocupei, eu contei com a abnegação de todos os policiais. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui um intervalo, na volta a gente continua conversando aqui com o Coronel Araújo. Estamos voltando com o Cara a Cara com o BG deste sábado, conversando aqui com o Coronel Araújo, nosso secretário de Segurança, contando um pouco da vida dele. Araújo, qual o sentimento do cara que sonhou desde criança ser policial, exército, depois de olhar para a sociedade hoje e ver essa insegurança que o Brasil vive? A gente sofre, né? Porque a segurança pública, ela não é, vamos dizer, o que acontece não é culpa exclusiva da segurança e nem tampouco da polícia. É quando tudo falha, desde a família, o lar, o berço, onde o pai ou a mãe, o avô ou a avó não cuida do neto ou do filho, ele vai para a escola, o pai não olha a mochilinha dele quando ele vai, nem quando ele volta, não sabe com quem ele se acompanha e nem quem são os coleguinhas dele. E muitas vezes ele não vai nem à sala de aula. Então, começa por aí. Depois, não há escola de tempo integral. O poder público não dota a escola de tempo integral para ocupar o jovem durante o dia. E depois não tem esporte, não tem lazer, não tem recreação, não tem ocupação, não tem emprego e sobra para a polícia. Você imaginava quanto criança pobre, como falou aqui no primeiro bloco, chegou a comer broa. Você imaginava que um dia podia galgar tudo que você conseguiu na sua carreira? Não, eu não tinha assim a dimensão de onde poderia chegar. Agora, eu sempre tive o ânimo de dizer, de querer vencer na vida. Eu, quando era criança, eu não tinha rádio, não tinha TV, que não existia TV, e nem tinha rádio. Mas todos os dias, pela manhã, eu ia ouvir o rádio do vizinho. E tinha um astrólogo chamado Almar Cardoso, que ele contava uma história. Ele dizia assim: bom dia, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Isso eu memorizei, até hoje está comigo. Ele dizia isso. Aí dizia, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E eu cresci, desde criança, pensando nisso. E sempre, nunca tive pensamento negativo. Para mim, o maior obstáculo, mas sempre vou vencer. É tanto que estou vencendo, graças a Deus. Quando você se encontra com um cara que entrou na Polícia Militar, na época que você entrou, no ano que você entrou, 84, 85, que
que você bate um papo com ele e que ele vê que aquele companheiro dele chegou ao máximo que poderia da carreira e talvez ele não tenha saído do canto. Isso é um abismo imenso. É uma emoção. Eu tive a oportunidade, quando aspirante oficial, quando cheguei da academia, fui instrutor do curso de formação de soldados. E conheci vários soldados. O tempo passou e eu era coronel, comandante da PM. E encontrei um soldado. Não vou dizer o nome dele aqui, mas ele sabe quem é. Ele hoje é cabo da reserva, já aposentado há um bom tempo. Aí ele olhou para mim e disse: o senhor é coronel e já é comandante, eu ainda sou soldado. Então aquilo me tocou muito. E a partir daquele dia eu comecei a lutar para que o praça da Polícia Militar ele tivesse carreira, que ele não tinha carreira. Ele entrava soldado e muitos deles morriam soldado. E fizemos uma luta, preparamos um projeto de lei, foi construído com todas as mãos, com todas as associações, com todos os policiais, e em 2014 nós conseguimos aprovar a Lei de Promoção de Praças, que garantiu a carreira da praça. O soldado hoje entra na Polícia Militar e sabe que tem a garantia da carreira até subtenente. E antes de eu deixar o comando, eu tive a feliz oportunidade de promover esse soldado a cabo. E ele se aposentou como cabo. O Araújo, o policial militar, ele é uma profissão diferente, porque ele vive constantemente sob uma tensão muito grande. É devido a isso tantos problemas de saúde? Certamente, a tensão é muito grande, a sobrecarga, a exigência e, vamos dizer, a disciplina em cima dele para que ele tenha uma conduta profissional ilibada e uma conduta social. E um comportamento... O comportamento. Então, a tensão é muito grande em cima dele. Além dos problemas de família, que todo cidadão tem, e a delinquência, que ele sai fardado de manhã de casa, saiu, não sabe se volta. Ele pode até na porta de casa ser assaltado e morrer, ou quando ele entrar numa viatura, numa troca de tiro, vir a óbito. Desde 85, passando por todas as instituições dentro da polícia, chegando a secretária, já viu muita carteirada, tentativa de carteirada dos poderosos? Muitos. Muitos, mas... Então não é falácia, é verdade. É verdade, mas nós sempre soubemos dizer sim. Eu sou tal pessoa, está pensando que está falando com quem? Nós sempre soubemos dizer sim quando poderia ser sim e dizer não, não pode, quando realmente não pode. E acredito que algumas pessoas entenderam, outras não, mas nós continuamos, inclusive na época atual. O trabalho nosso de trânsito virou referência. Ele realmente tem o nosso trabalho de trânsito do Rio Grande do Norte, ele é uma referência nacional, Araújo? É uma referência, porque os policiais são abnegados. Nós temos a atividade da lei seca, do zero álcool. Além dessas duas, temos a atividade realmente do policiamento ostensivo de trânsito, e o policial, a gente, vamos dizer, doutrina ele para que ele cumpra a lei sem pensar em autoridade que vem. Porque, vamos dizer, a maior autoridade do país é o presidente da República. Mas a partir do momento que ele estiver dentro do veículo e conduzindo, ele é um condutor de veículo automotor. Então, as pessoas que estão dirigindo têm que compreender isso. E muitas vezes a pessoa vai logo e diz: eu sou fulano de tal. Aí o policial, de forma educada, vai dar um bom dia, uma boa tarde e vai dizer: ô senhor, por favor, a sua habilitação e os documentos do veículo. E se tiver ingerido bebida alcoólica, fazer o bafômetro e fazer o procedimento. Qual você acredita no futuro uma polícia mais estruturada? Você acredita num reingresso de pessoas na corporação, já que existe um déficit hoje muito grande, para o futuro, Araújo, de forma concreta? Sem dúvida, porque quando eu entrei na Polícia Militar, para ingressar como soldado era exigido o 1º grau. Depois se exigiu o 2º grau e hoje se exige o 3º grau. E para o ingresso na academia se exige hoje ser bacharel em Direito. Então a qualificação profissional, tanto para o ingresso já a escolaridade exigida, como os cursos de formação. Você acha isso certo? Isso é certo porque é uma qualificação melhor. E se o servidor tiver uma qualificação melhor, uma formação melhor, ele for bem aperfeiçoado, ele vai atender melhor o cidadão. E, consequentemente, vai atingir uma remuneração melhor. Melhor, e ele vai ter um plano de carreira melhor. Qual a maior dificuldade do policial hoje? A maior dificuldade do policial hoje é
hoje no Rio Grande do Norte é o atraso dos salários, que é uma realidade, e muitas vezes ele tira a diária operacional, ele não recebe de imediato, ele não tem habitação, ele não tem um local muitas vezes digno para morar, ele mora no local onde ele combate o próprio delinquente que está lá, ou muitas vezes ele, uma troca de tiro, vai para um hospital, fica numa cama ao lado onde ele trocou tiro com o bandido, ele não tem um hospital, agora que está tendo, houve um convênio com o SUS para o Hospital da Polícia Militar, tem um atendimento diferenciado ao servidor de segurança pública, então são vários fatores que faz com que o policial tenha dificuldade. E a própria legislação, né? A legislação hoje, muito branda, muitas vezes a polícia prende um cidadão hoje, no outro dia ele está solto, porque tem audiência de custódia, e o policial prende ele novamente. Um policial militar se elegeu senador da República, não é? A gente assiste constantemente policiais se elegendo vereador, deputado, mas não vê uma constância nisso aí. Você acha que falta, às vezes, preparo para esse policial se destacar numa carreira política? E como é que a corporação vê um policial militar ser senador? O problema do policial militar, que é o militar estadual, é porque até 88 o militar ele não votava, ele não tinha nem o direito de votar, ele não era nem cidadão. Então é coisa nova ainda, de 88 para cá, que passou o direito de votar. E outra, ainda há uma dificuldade, porque quem tem menos de 10 anos, se candidatar vamos dizer, ele sai para se candidatar, ele perde o direito de continuar na instituição. Como o próprio senador Estives, que foi eleito senador da República, ele não volta mais para o Tem que abandonar a carreira. Ele abandona a carreira. Então ainda existem amarras, mas a tendência é de crescer, como nas outras profissões, de ter vários militares ocupando cargo político eletivos. Família Araújo, quantos filhos? 2 filhas e um neto. O neto pode ir para a carreira militar, né? Eu espero que ele escolha como as 2 filhas escolheram. A carreira delas é diferente da minha. Se for, no caso, será bem-vindo. Quer dizer, 2 filhas já grandes, casadas? Casadas e são jornalistas. Jornalistas. Não é fácil não, papai. Araújo, orgulho grande. E qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes, a esse que nos assiste, nosso telespectador, que confia em você, não só como secretário, mas agora está conhecendo mais um pouco do que foi a vida de Araújo até chegar ao posto que ele ocupa hoje? Dizer que a população do Rio Grande do Norte acredite na segurança pública, nas instituições de segurança pública, na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiro, no trabalho do Instituto Técnico Científico de Perícia, todo o sistema de segurança pública, porque são pessoas abnegadas, servidores que laboram dioturnamente para proporcionar segurança ao cidadão, para salvar vidas. Orgulho grande seu, viu? Ele acompanha há muitos anos, meu pai conheceu seu pai, conheceu você na borracharia, conheceu você ajeitando pneu e hoje eu estou lhe entrevistando como secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Norte. É muito bonito isso, viu? E ninguém chega aí de graça, não. Tem que ralar, tem que vencer e lutar muito para estar aí. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado, Bruno. De satisfação. Vamos ficando aqui, desejando a todos vocês um ótimo 2020, um grande ano novo para todo mundo e nos encontramos semana que vem aqui no Cara a Cara com BG.